Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Estamos aqui em mais um momento do estudo das passagens do Evangelho, traduzidas pelo nosso irmão Hamed, e vamos iniciar o nosso estudo, primeiro, conectando com nossos guias espirituais, o nosso Mestre Jesus, para que possamos ter inspirações, ideias, e que possamos ser protegidos com esse manto de luz que o nosso Mestre está sempre trazendo sobre as nossas casas. Graças a Deus. Vamos, então, iniciar o nosso estudo mais uma vez, né? Traduzido pelo Francisco Espírito Santo Neto, nosso irmão médium, que recebe as orientações do irmão Hamed. Com mais a ideia de darmos uma nova forma para a nossa vida. Estamos hoje trabalhando o capítulo 46, Auxílios Invisíveis. E ele começa com a passagem de Jesus. O reino de Deus é como um homem que lançou semente na terra.
Ele dorme e acorda, de noite e de dia. Mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Então, aqui está mostrando que o homem lançou a semente, mas ele não acompanha o desenvolvimento da semente, acompanhando passo a passo. Depois, quando ele olha, já está saindo a planta, já está dando espiga, e a espiga cheia de grãos. Vamos ver o que isso tem a ver com o nosso capítulo de hoje. A nossa existência, ela é controlada por uma fonte perfeita, harmônica, que nós podemos chamar de fonte divina. Porém, nem sempre conseguimos perceber com lucidez o que acontece, né, com essa fonte divina. Quem é que está controlando essa fonte divina? Esses auxílios espirituais que vêm, invisíveis, né, são que normalmente mantêm esse equilíbrio, essa perfeição, que muitas vezes a gente pensa até que é problema, né? Nossa, meu Deus do céu, há um grande problema na Terra, há um grande problema na nossa vida. São eles nos ajudando. Eles estão nos ajudando para manter o equilíbrio. Então, o objetivo deles é a evolução das almas. Então, coloca um obstáculo, dá uma estremecidinha na vida da gente. Para quê? Para a gente acordar, para a gente evoluir. A plena realidade, ela é muito maior do que a gente tem ideia. Nós não imaginamos, não concebemos como é que é essa plenitude da realidade. Sabemos que vamos alcançar a plenitude, mas nem a nossa plenitude a gente consegue ter a ideia do que é. Por quê? A média diz que somos míopes espirituais. Tomamos a parte pelo todo. E impomos a nós mesmos e aos outros que essa parte que nós estamos percebendo seja o todo. Na verdade, a gente está uma milésima parte da realidade. Da mesma forma, não podemos calcular com precisão, de uma forma consciente, os benefícios da respiração, da água, dos alimentos, das energias da natureza. Nós sabemos que tudo isso faz um benefício para a nossa parte orgânica. Mas como? Como acontece isso? São pequenezas que realmente a gente não consegue discernir. Sabemos teoricamente, né? Mas não podemos dar conta dos benefícios dessa movimentação desencadeada por esses processos transcendentes que vão nos trazendo internamente, intimamente, benefícios. O Criador, o guardião de tudo que existe, o artífice da máquina da vida, essa natureza nos protege de forma contínua, está sempre nos suprindo interna e externamente, mesmo que a gente não consiga reconhecer. A gente não consegue reconhecer que muitas vezes a vida providencial que está vindo para nós vivermos. Providencial. Aquilo que muitas vezes eu acho que é problema, perseguição divina. Ah, papai do céu está me perseguindo. Puxa vida, acho que eu joguei pedra na cruz, porque estou sendo perseguida. Não é, muitas vezes é justamente a ajuda, a proteção. A nossa vida física, ela é desenvolvida também sem que notemos como é que isso ocorre. De repente, puxa, meu cabelo está enorme, não sei como é que ele cresce. Ah, com dor de barriga, meu Deus do céu, eu devo ter comido alguma coisa errada. Mas o que acontece lá dentro para dar aquele sinalzinho que tem alguma coisa errada? É um fenômeno invisível, invisível no cosmo orgânico. Por quê? Não acompanhamos o trabalho célula por célula, né? Espiritualmente também, progredimos sem perceber como é que se processam os insights. De repente eu tenho um pensamento, ponto, de onde vem? Como é que isso é processado? Clareza da mente, né? Saltos
no interior de todas as coisas, dos seres viventes, aqueles saltos evolutivos. De repente, a pessoa está numa direção, está no foco, de repente, vou mudar tudo, vou para outra direção. Como assim? Então, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Estando acordado ou estando dormindo, a semente vai brotar, vai crescer. E ele não vai saber como isso acontece. A própria terra dá o seu fruto. Primeiro a planta, depois a espiga, depois vem os grãos, e assim vão crescendo até ele vai novamente, colhe, semeia de novo. Não somos órfãos do universo. Nós temos proteção. Deus da providência. Podemos chamar de destino. Podemos falar de causalidade excelsa. Podemos chamar de natureza. Tudo nasce do psiquismo criador. Esse psiquismo que é a inteligência suprema, que acompanha tudo e que coloca tudo no seu devido lugar. Quando cremos que os amigos invisíveis fazem parte da nossa existência, nós vamos desenvolvendo um potencial de religiosidade. Encontrar Deus em nós faz com que saiamos das nossas zonas de conforto para níveis de consciência cada vez mais amplo, mais elevado. Então é importante a gente entender isso, que Deus está em nós, que nós temos dentro de nós todas as nossas condições de sair em campo, de nos movimentarmos. O termo homeostase foi criado para definir o processo autorregulador. O organismo se mantém num constante equilíbrio por conta desse mecanismo, desse processo autorregulador, que nós chamamos de homeostase. É um mecanismo de proteção, é um mecanismo de compensação, para que o corpo físico equilibre as funções, as composições químicas internas, pressão arterial, temperatura corporal, pulsação cardíaca, taxa de açúcar no sangue e outras taxas que a gente está sempre revendo, né, com os nossos check-ups, né, orgânicos, a gente vai mantendo ali o equilíbrio, né, e a homeostase diz para a gente, tem alguma coisa errada. Ai, meu Deus, estou com dor de cabeça, tem alguma coisa errada. Ai, estou sentindo frio, tem alguma coisa errada. Então, a temperatura, por exemplo, a pele tem como função ajudar a conter as disposições do corpo para que ela não fique nem muito quente, nem muito fria. Então, há lá dentro um mecanismo que está sobre a pele e que a pele tem poros para eliminar, para fazer essa regulagem. E o principal regulador da temperatura corporal é o hipotálamo, que está localizado no cérebro. Ele possui termostatos para registrar a elevação e a queda da temperatura. Olha só, termostatos. A gente escutou termostatos, tem um negócio na geladeira que também vai alterando a temperatura. Quando ela está a certo grau, desliga. Quando ela chega a um determinado grau, liga de novo. É o termostato. Nós temos isso aqui, ó, no nosso cérebro. E registra, quando a gente tem uma temperatura corporal que está muito elevada, aí dá um sinalzinho para a gente. Quando cai também, a gente vai ficando bem molinha, porque a temperatura está oscilando. Esse menor sinal de excesso de calor vai que acelera a circulação do sangue na pele, o calor dos órgãos internos se transporta para vasos sanguíneos bem pequenininhos embaixo da pele, e ali vai se desfazendo. Também vai estimulando as glândulas sebáceas, porque as glândulas sebáceas vão dar esse óleo, essa oleosidade sobre que na nossa pele. Então, você vê que no calor a gente fica melada, né? A gente fica melada, que é isso aqui, né? São as glândulas sebáceas funcionando e os órgãos internos que estão ali sendo equilibrados estão se desfazendo através desses pequenos canais, pequenos vasos sanguíneos abaixo da pele. E aí,
As glândulas sudoríparas vão trabalhar, porque elas vão segurar também o líquido. Enquanto a glândula sebácea cria o óleo, a glândula sudorípara destila pela transpiração, evaporando o líquido que está acelerando a nossa disfunção da temperatura. Então, funcionam juntas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Por isso, o nosso suor é melado, né? A gente vai, limpa o suor, aí sai, né, meio escurinho no lenço. Por quê? Porque vem com, claro, poeira que vem, que a gente está aqui, né, na nossa pele. Então, aqui vai havendo o resfriamento. Começa a elevar a temperatura, existe o resfriamento. Da mesma forma que quando cai a temperatura, tem também termostatos dentro de nós para ir acelerando, para a gente ficar gelada, congelada, né? Imagina, né? Aí a gente bota uma luvinha, a gente bota um casaquinho e vai se aquecendo. Automaticamente, nossos órgãos vão começando a se aquecer e vão equilibrando a nossa temperatura. Então, homeostase do organismo e processo autorregulador da estrutura da psique, nós podemos fazer uma sintonia com eles. Como assim? No inconsciente, nós temos o self, que é o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, é o arquétipo central, é aquilo que está realmente vindo conosco. Esse self, ele tem a função de unificar, reconciliar, reequilibrar esse governo psíquico. Mantém uma sabedoria instintiva que corrige desacertos, corrige excessos da consciência, equilibrando a consciência, protegendo-a dos perigos da alienação. É aqui que é a chave, por exemplo, da gente não ter o Alzheimer, da gente não ter esclerose, da gente não ficar enlouquecida, não ter visões, não ter delírios. Né? Quando isso aqui não está regulado, começa a haver o desequilíbrio. Aí começam os delírios, começam os esquecimentos. Por isso a gente tem que estar sempre estimulando, né, essa função do inconsciente, do eu, da consciência interna. Jung foi quem melhor soube entender, respeitar essa providencialidade do auxílio invisível que apoia e que equilibra não só a questão orgânica, material do universo, mas também a parte psíquica do ser humano. E de todos os seres viventes, também existe essa providencialidade de auxílio para equilibrar também os gatinhos, os cachorrinhos, né? A gente vê um cachorro quando está doente, ele vai ficando murchinho, né? Porque ele começa a sentir o desequilíbrio interno. Jung colocou no centro de todo esse processo psicoterápico o princípio do poder atuante e autônomo do inconsciente. Porque existe a necessidade de eu manter essa sabedoria instintiva. É um poder que atua sem a gente saber. Os instintos vêm, os insights vêm, e a gente vai aprendendo a se conhecer, né? Assim, a gente entende que a autêntica psicoterapia nada mais é do que saber escutar e acompanhar o outro. Com ouvido empático. O que é ouvido empático? É o ouvido que se coloca no lugar do outro, bota o sapatinho do outro, interpretando as manifestações, as possibilidades oferecidas por todo esse poder criativo do próprio inconsciente. Então, a gente começa a ver, meu Deus, como é que essa pessoa criou essa ideia? Que fantástico essa descoberta! Mas, por outro lado, também existem loucuras, né? Existem 1000 fantasias que o homem também cria. Esse é o poder desse inconsciente, o poder criativo. E a psicoterapia vai ouvindo e acompanhando esse processo de criação para ver se até que ponto vai a uma fala sem excessos de consciência, sem desacertos, e a fala que tem equilíbrio, que se apoia numa consciência
Então, o poder criativo e autônomo do inconsciente é semelhante à onipresença e onipotência de Deus em nós. Olha que coisa, né? E aí Jesus disse com bastante sabedoria: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por quê? Porque ele sabe, ele falou que nós temos dentro de nós esse poder criativo, esse poder do inconsciente, que é semelhante a tudo que a gente chama de Deus, onipotência, onipresença, tudo em nós. Nós temos essa força para criar, para trabalhar em cima daquilo que a gente está querendo alcançar. Então, a fé para Jesus é uma entrega incondicional aos desígnios de Deus. Não se limita à esfera religiosa. Também não se identifica com aqueles estudos teológicos e eclesiásticos. Não deixa restringir a nenhuma igreja ou seita. Ninguém possui o seu monopólio. Por que ninguém possui seu monopólio? Porque ninguém pode viver sem essa fé. Essa é a fé que realmente vai transportar todas as montanhas da nossa frente, nossos obstáculos, nossos impedimentos. O auxílio do invisível chega a todos nós com a mesma sutileza com que os raios de sol fazem aparecer o dia. Ninguém, quando acorda, vê o sol subindo assim, vupiti, e já ficar forte. Não, ele vai aparecendo devagar, lentamente, e o dia vai clareando, 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 ao mesmo tempo que ele também vai ver aquilo que vai ser o suprimento divino de todo mundo. Justos e injustos recebem esse suprimento divino. Não tem semelhança, o sol chega para todos. Eu me lembro que André Luiz fez uma viagem lá, né, para ajudar lá no umbral, e ele foi a um lugar muito escuro, muito muito lúgubre. E aí ele percebeu que tinha um raiozinho de sol iluminando, vinha um fiozinho de sol. E aí o seu instrutor disse: não existe lugar que o sol não entre. Ele vai a todos os lugares. Muitas vezes ninguém percebe, porque quando o espírito percebe a iluminação, ele vai olhar para a iluminação e automaticamente ele vai ser dirigido por essa sintonia. Mas, infelizmente, muitos não percebem esse fiozinho de luz. Mas ele está lá, o sol está lá na caverna, está lá no submundo, está lá no umbral, está lá aonde você está existindo, aonde tem gente, aonde tem ser vivente, aonde tem matéria, onde tem rocha, ele está lá. Desce sobre as criações, sobre as criaturas, como um orvalho fecundo, fundamental à nossa vida de espíritos amorosos. Então, é essa força, esse sol que vem e que vai fecundando a nossa vida, fecundando o nosso espírito. Então, olha só que coisa bonita a gente ter certeza de que está sendo ajudada. Não precisamos ver nenhum espírito, não precisamos ver ninguém ao nosso lado. Muitas vezes as pessoas moram sozinhas e dizem: eu estou sozinha. Não, ninguém está sozinho. Todos estamos sendo ajudados, sempre, dia e noite. Acredite nisso. É essa fé que move a gente para acreditar que eu vou chegar lá no ponto que eu quero. Eu crio um objeto, crio um foco, eu crio uma meta e vou trabalhando nisso, sabendo que quando eu preciso, aparece aquilo que eu estou precisando. Nunca se esqueça disso. E assim, mais uma vez, mais uma instrução de Hamed para guardarmos no nosso coração e aqui, no nosso cérebro, na nossa consciência. Que Jesus esteja com vocês, que esse manto de luz esteja iluminando a casa de todos nós.
Graças a Deus.